Boa noite, queridos companheiros. Boa noite, Vitor, que está aqui conosco com todo carinho, nos abraçando lá de Edmonton. O Vitor, ele faz parte da Casa Espírita Seeds of Light, lá em Edmonton Spiritist Society, né, em Edmonton, em Alberta. E atualmente o Vitor também está como vice-presidente do Conselho Espírita Canadense. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco e conversar sobre o tema Mediunidade com Jesus. A nossa companheira, Vanessa, irá fazer a leitura da página inicial, seguida da prece. Obrigada. Então, a mensagem é do Fonte Viva. Palavras da vida eterna. Tu tens as palavras da vida eterna. Simão Pedro, no Evangelho de João. Rodeiam-te as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres. Verbo amigo trazido por dedicações que te reanimam e consolam. Opiniões acerca de assuntos que te não dizem respeito. Sugestões de variadas origens. Preleções valiosas. Discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento. Palavras faladas, palavras escritas. Dentre as expressões verbalistas articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve, encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Guarda teu coração à escuta. Nascem do amor insondável do Cristo, como a água pura do seio imenso da terra. Muitas vezes te mantens despercebido e não lhes assinala o aviso, o cântico, a lição, a beleza. Vigia no mundo, isolado de ti mesmo, para que lhes não percas o sabor e a claridade. Exortam-te a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com as suas leis. Referem-se ao planeta como o nosso lar e à humanidade como a nossa família. Revelam no amor o laço que nos une a todos. Indicam no trabalho o nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Descerram os horizontes divinos da vida e ensinam-nos a levantar os olhos para o mais alto e para o mais além. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade e aproveita quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência, mas não ouvides as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração por meio de um amigo, uma carta, uma página ou um livro. Mas, no fundo, procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadoras do Espírito, na experiência de cada dia e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. Possamos, então, estarmos unidos em pensamento, apesar de não estarmos todos fisicamente, estamos aqui com um só propósito, todos nos esforçando para nos sermos melhores, para podermos escutar mais as palavras vindas de Jesus e falar palavras com amor, com carinho, pensar mais antes de proferir, pois como a mensagem trazida hoje, depois da palavra dita, não há como voltar atrás. Que possamos ter a paciência, a humildade e a sabedoria
de escolher as palavras corretas e de estar sempre conectados ao nosso Mestre e Guia, Jesus. Possamos ter uma palestra rica, com mais detalhes e mais informações sobre o nosso irmão e mestre. Que assim seja. Com você, Vitor. Gratidão. Gratidão, amigos. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo esse momento e alguns dos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, em especial naquilo que se refere à mediunidade com Jesus. Então, hoje, quando nós pensamos na mediunidade com Jesus, nós somos convidados a inspirar-nos, em especial, num momento especial da história da humanidade, no início do cristianismo, talvez ali entre os 300 primeiros anos, aonde nós o tínhamos da sua forma talvez mais cristalina. E para nos ajudar nessa reflexão de hoje, nós também traremos 3 exemplos para ver se nós conseguimos extrair, primeiro, uma certa diversidade das escolhas que temos, através dos exemplos que observamos, mas também um aspecto prático, né, que nos remete a perguntas conscienciais para nós mesmos, né? Retomemos, então, inicialmente, aquele momento inicial, aos primeiros cristãos. Me permite ler com vocês esta passagem. Os novos dias que penetram os milênios de sombra estão anunciando as expressões de um tempo que marcou o psiquismo da humanidade pela renúncia e pelo amor à verdade. Dias como aqueles nunca mais poderiam ser esquecidos, pois as páginas vivas de almas abnegadas e corajosas escreveram com a própria morte a inquebrantável verdade da mensagem do reino dos céus no coração dos homens e mulheres na terra. Quando uma verdade alcança sua majestosa expressão no sentimento de um coração abnegado, o holocausto de amor torna-se-lhe o único discurso possível de ser pronunciado. Não há maior beleza nem poesia mística do que aquela que é escrita nas linhas de nossa conduta moral. Estamos hoje vivendo o grande clímax da libertação do cárcere do nosso egoísmo. E por milênios nos aprisionamos. As vozes dos corações superiores continuam cantando, desde aqueles dias, nos convidando a sairmos dos calabouços de nossas ilusões e de nossa vilania. Ninguém compreendia por que os mártires do passado cantavam em suas celas. Para a multidão desvairada, nos pórticos do Coliseu, ou nas portas das arenas, o que acontecia na intimidade dos corredores dos circos patrícios era um canto de covardia e medo. A surpresa, porém, chegava logo mais, quando sobre as patas das feras, as cruzes infames, as tochas ardentes ou outras torturas cruéis, os cristãos
se mantinham com a mesma fé e o canto na alma. Minha vida não é minha, é do céu que me abençoa, é da luz que me ilumina. A minha vida não é minha. Esse texto foi retirado de Adália, né, retirado de um livro psicografado por Afra Stephanie II, da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso. Jesus nos disse, né, nesses versículos já tão estudados por nós, né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois suave é meu jugo e leve é meu fardo. Neste versículo, nesses 3 versículos, né, nós temos todo um caminho de aperfeiçoamento interior. Né? Permita-nos aprofundar, trazê-lo para dentro de qual, e refletirmos sobre a luz de qual é o convite para nós que estamos nos propondo a trabalhar, a desenvolver a nossa mediunidade, trabalhando com o Cristo. Deste versículo, nós estudaremos 6 etapas. Primeiro, repare só, Jesus não convida qualquer um. Né? Ele fala, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Então, o que nós podemos, talvez, refletir desse versículo, né? Dessa parte desse versículo? Né? Um convite para o autoconhecimento. Por quê? Né? Quem está aflito e sobrecarregado? Qual que é o momento em que vivemos no nível existencial, na relação virtude e movimento egóico que temos? São as perguntas conscienciais que essa parte inicial do versículo vai nos convidar, né? Para que nós possamos enxergar quem estamos, para onde vamos. Né? Tomai sobre vós o meu jugo. O que é o jugo? Jugo é a diretriz de vida. Né? E qual é a diretriz de vida que Jesus nos oferece? É o amor. O contrário do amor é o desamor. E aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Aqui Jesus nos chama a atenção 2 virtudes em particular. Né? A mansietude e a humildade. E o contrário dela, a rebeldia e orgulho. Por que nós trazemos o contrário das virtudes? Porque muitas vezes, através do movimento egóico, outro movimento egóico é o que mais facilmente identificamos em nós a ser transmutado. Né? Então, é interessante no estudo pessoal, no nosso estudo diário, que nos remete lá à questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Quando nós passarmos, 919A, quando Santo Agostinho fala de passarmos em revista o dia, nós passarmos em revista o dia, trazendo para a luz do nosso conhecimento, dentro daquele dia, aonde foram os momentos de equívocos que sentimos, né? E como nós sentimos os equívocos? Nós vamos senti-lo naquilo de movimento egóico, na antítese da virtude que ainda possuímos. Né? E é interessante que, no Livro dos Espíritos, os Espíritos nos falam sobre a lei maior de amor, justiça e caridade. Né? Mas a lei maior de justiça e caridade, ela é uma escolha nossa, segui-la ou não. Diferente de outras leis. Por exemplo, quando nós estudamos a lei, por exemplo, de liberdade,
e o uso do livre-arbítrio, mesmo que nós decidamos não utilizarmos bem o livre-arbítrio, é um uso da lei de liberdade em si. Assim como, por exemplo, a lei de causa e efeito. Quando nós, independente da causa que causamos, estamos constantemente gerando efeitos. E também a lei de responsabilidade, as ações que fazemos, boas ou mais, vão gerando em nós vamos respondendo, né, por elas. Então, mas a lei de amor, justiça e caridade, a lei maior, nós podemos escolher, pelo menos temporariamente, não fazê-la, agir com desamor, né? Assim como, por exemplo, outras leis também. E daí Jesus, na parte final, fala sobre achar repouso para vossas almas. E o que seria esse repouso? Seria a inatividade em um céu, né? Então, neste estudo, nós somos convidados a refletir como sendo uma serenidade interior, né? Uma ausência do sofrimento. Então, vamos lá, vamos ver as etapas. Nas 6 etapas, então, nós temos, como a primeira parte da etapa, como a gente veio refletindo inicialmente através do versículo, trata-se de reconhecer-se em sofrimento, aflito e sobrecarregado, a partir das próprias ações de desamor, rebeldia e orgulho diante da vida, buscando arrependimento sincero. Não é possível fazê-lo sem o autoconhecimento, sem o exercício de autoconhecimento, né? Após o reconhecimento da própria incúria, pelo arrependimento sincero, ir ao encontro do amor incondicional que Jesus representa, com o objetivo de conseguir alívio ao sofrimento, para que possa se tornar um aprendiz do Mestre. Essa, então, seria a segunda etapa. É quando Jesus fala, por exemplo, vinde a mim, que eu vos aliviarei. A terceira etapa, tomar, então, daí a lei maior, a lei de amor, justiça e caridade, como diretriz de vida, para poder aprender. Quando ele fala, tomai sobre vós o meu jugo, né? Lembra que jugo, né, é uma palavra que nos remete a uma parte do carro de boi, que é onde dá o direcionamento da carruagem antiga de boi, né? Então, sobre mais curiosidade, né? Quarta etapa, tornar-se efetivamente um aprendiz do mestre, amoroso, brando e humilde de coração, né? Aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. A quinta etapa, encontrar a serenidade e harmonia gerada pela condição de ser um aprendiz. E a sexta etapa, tornar a própria vida suave e a evolução, por meio do aprendizado, um fardo leve de ser carregado. É quando ele fala, pois suave meu jugo e leve meu fardo, né? Então, para trazer esses ensinamentos para num nível mais prático e internalizar um pouco melhor em nós, vamos ver alguns exemplos, como ele se aplica. Primeiro, vamos a Paulo de Tarso. Aqui muito do material retirado no exemplo de Paulo de Tarso, ele é todo ele baseado no livro Paulo Estevam, né? No arrependimento sincero. Então, lembramos lá no começo, no início do livro Paulo Estevam, que eu acredito que todos conhecem, né? Se não conhecerem, eu recomendo, um desses livros que talvez sejam pilares da doutrina espírita. Então, vale o estudo desse livro e talvez até de forma assim constante, né? Muito rico, principalmente para nós espíritas, e principalmente para nós espíritas fora do Brasil, onde o movimento espírita ainda é incipiente, como o Canadá. Saulo, então, só pensava nas questões de poder e sonhava submeter Roma e Atenas ao tabernáculo de um Deus único. Então, aqui a gente vê o Saulo demonstrando um movimento muito forte de orgulho. Emmanuel, no livro, fala várias vezes, se menciona o orgulho de raça, né? Então, ele sente o seu orgulho ferido quando houve lá na Casa do Caminho a preleção de Estevão, né? E naquele momento decide seguir e matar os cristãos. E implementa, assim,
aquilo que depois, mais para frente, se perpetua por vários e vários anos, que são a perseguição aos cristãos. Né? Quando ele sabe que a sua noiva, Abigail, ela é abandonada, ela se converte ao cristianismo, né? Quando eles, então, no momento da morte de Estevão, né? Só para relembrar um pouco o livro, ele descobre que a Abigail, a sua esposa, era noiva, irmã de Estevão, né? Abandona, e depois ele vem a saber, já próximo à morte de Abigail, que ela se converte ao cristianismo. Então ele sai atrás de Ananias para matar Ananias. Né? E daí, na parte que nós conhecemos bem, né, na estrada de Damasco, Jesus se faz presente, se faz visto, né? E pergunta a ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui é muito interessante, porque de imediato, Emmanuel relata isso no livro, ele se põe em arrependimento sincero. Isso é interessante, é muito interessante para nós. Por quê? Porque a gente vê aqui que existe a possibilidade, nós temos a opção de, quando nos observarmos em equívoco, nos colocarmos em arrependimento sincero. E qual é a diferença? Nós vamos ver mais para frente. Né? Então, fundamentalmente, quando nós nos arrependemos, né, essa energia do arrependimento nos move a uma ação. Por quê? Porque ela é uma energia virtuosa. Ela é o primeiro passo para o processo de reparação do equívoco que cometemos. Né? Eles compõem a reparação do equívoco, como Allan Kardec diz, que ele compõe-se em três momentos. O primeiro, o arrependimento sincero; o segundo, a expiação, que na raiz da palavra significa ex, o prefixo ex é extrair, pia, pureza, é um processo de extração de pureza, um processo de desenvolvimento de virtude, e a terceira etapa, a reparação em si. Então, virtuoso por si, como virtude, ela nunca é passiva, ela nos remete a um movimento de ação. Né? E ali mesmo, no caso de Paulo, ele se caracterizou como a pergunta que ele faz a Jesus: Senhor, que queres que eu faça? Quando ele se coloca dessa forma, ele está respondendo à consciência neste sentimento de arrependimento sincero. Né? E entrega-se, né, de corpo e alma, e aí dá continuidade ao seu trabalho, né, de doação, de entrega, né, como nós vamos ver. Então, no livro Seara dos Médiuns, Emmanuel também fala que ele não foge à luta pela renovação íntima. Né? E isso é interessante, porque muitas vezes nós nos equivocamos achando que a transformação de Saulo para Paulo, a transformação de uma pessoa exercendo exacerbando todos os seus movimentos egóicos, aconteceu como um passe de mágica, por causa do aparecimento de Jesus. Mas não é bem isso que tanto o livro Paulo e Estevão, quanto, por exemplo, de forma ainda mais clara, nesse livro, Seara dos Médiuns, nos diz. Ele observa a extensão dos erros e inicia um processo laboroso que se perpetua por 30 anos, pelo resto da sua existência como Paulo, de renovação íntima. Né? Ele encontra aí imensas dificuldades para a iluminação da alma, no entanto, não esmorece a luta. E, enquanto o corpo lhe permite, dá testemunho da realidade espiritual, combatendo a ignorância e a superstição, maldade, orgulho, tentação e vaidade. Como exemplo, na quarta etapa, porém, não há mágica na transformação de Paulo. Né? Esse é o ponto que a gente havia refletido. Assim, muita vontade de controlar seus impulsos através do exercício constante da humildade e da mansidão. E é interessantíssimo no livro Paulo e Estevão, observem isso quando forem estudar novamente,
a descrição no nível dos sentimentos que Paulo vai tendo, desde o começo do livro, na verdade, até o final. Primeiro como Saulo, numa espiral de aprofundamento do movimento egóico, e depois como Paulo, num processo laborioso de desenvolvimento da virtude, das virtudes, né? Ele é ridicularizado na sinagoga, né? Luta entre a vaidade de outros tempos e renúncia de si mesmo. Então, isso é logo no momento depois que ele deixa de ficar cego, né? Que Ananias o ajuda. Ananias aconselha ele a não fazê-lo, mas ele, ainda como homem velho, ainda muito vivo dentro dele, ele vai à sinagoga, né? E logo observa o quê? Que é preciso uma reforma mais profunda dentro dele. É quando ele decide ir ao deserto, né? No momento também que é barrado na Casa do Caminho, quando ele decide ir à Casa do Caminho, né, ele mais uma vez é negado a entrada e mais uma vez, mais uma oportunidade para exercitar a mansidão e a humildade, né, tornando-se o quê? Um aprendiz da vida, né, desenvolvendo essas virtudes mencionadas, né. E na quinta etapa, após árduas lutas, ora e chora. É quando Estevão e Abigail se faz vistos. Esse momento do livro é aquele momento onde ele vai ver o pai, depois ele se encontra numa caverna, né? E daí ele chora muito, porque ele tem toda aquela situação difícil com o pai, e Abigail se faz presente. E ela, nesse momento, é muito particular, vale para nós, espíritas, reflexões muito profundas nisso, porque essas palavras, essas virtudes que Abigail deixa para Paulo naquele momento, são convites para todos nós, né? Dispostos a trabalhar, a nos entregarmos através do trabalho dentro do Espiritismo, que é amor, trabalho, esperança e perdão, né? Quando Abigail fala e dá esses direcionamentos para Paulo, ele realmente faz com que essas virtudes sejam suas companheiras, né, para sempre naquele momento. Essa é uma das maiores características de Paulo, a resolução, né? Então, cheio de dedicação por todos os seres, guardaria as oportunidades que Jesus lhe concedesse, abstendo-se de provocar situações, e nesse passo saberia tolerar a ignorância ou a fraqueza alheias, ciente de que também ele carregava um passado condenável, que, nada obstante, merecera a compaixão do Cristo. E na sexta etapa de Paulo, nós temos, na parte mais final do livro Paulo e Estevão, esse trecho separado é só para nós refletirmos um pouco. O que talvez, pela própria humildade dele, passou pela história da humanidade, talvez talvez não refletindo ou não registrado nos livros bíblicos a grandeza de Paulo, se não pelos frutos daquilo que ele mesmo escreveu, né? E resgatado de forma tão linda no livro Paulo e Estevão, né? Quando Lucas, por exemplo, fala para ele naquele momento final, quando ele já sabia que ele estava rumo a Roma e sabia que iria ser morto, né? Possivelmente ia ser condenado e morto, né? E todos ali entendendo que talvez aquele fosse o momento final de todos eles com Paulo, Lucas fala, né, que poucos fatos me comoveram tanto no mundo como este, que é o momento bem final, quando tem uma multidão de pessoas na despedida dele, né? Registrarei nas minhas anotações como foste amado, por quantos receberam as tuas mãos fraternais o benefício de Jesus, né? E daí depois, evidentemente, Paulo fala para ele não fazê-lo, né? Para que se ele fosse falar de Paulo, falasse dos erros que ele cometeu. E, né? Então, mas aqui mostra um pouco deste momento em que ele vivia, né? Da serenidade que ele sentia, mesmo naquele momento final, onde ele mesmo sente compaixão do algoz que está prestes a decepá-lo, e fala para ele, né, que Deus tenha piedade de ti, porque tu te aprisionas ainda a esses movimentos que te fazem, e essas situações circunstanciais
ligadas à corte que te fazem fazer o que está fazendo, né? Porque ele hesita, né? E daí depois ele acaba por decepá-lo. Mas essa parte toda da segunda metade do livro, Paulo e Estevão, ela se caracteriza por isso, como foi, é uma descrição de como foi, e também, inclusive, no nível de sentimento, como nós falamos, o processo de entrega de Paulo, né? E daí, no final, ele é recebido por Estevão, Abigail e Jesus. É uma passagem lindíssima, né? No segundo exemplo, nós temos Judas Iscariotes e Joana d'Arc. Então, Judas também busca o poder, né? Mas também de forma equivocada, como nós sabemos na história, né? E ele ainda baseado ainda numa busca ainda circunstancial, né? E ele inclusive fala, o Humberto de Campos fala, né, que ele referia-se ao mestre como sendo uma pessoa demasiadamente humilde e generoso para vencer sozinho a maldade e a violência, né? Uma clara demonstração de que não entendia ainda, naquele momento, o que significava os ensinamentos do Cristo. Mas isso não significa que ele não amava, né? E daí ele acaba por a história que todos nós conhecemos, vender, né, a informação de Jesus, acreditando que Jesus, daí, uma vez preso, iria efetuar a sua revolução da forma como ele achava que deveria ser essa revolução, né? E depois ele acaba por se suicidar, movido num sentimento muito profundo de culpa, né? Então, depois da morte trágica, isso o próprio Judas fala no livro Crônicas de Além Túmulo, né? Depois da minha morte trágica, submergi em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Então, o processo de Judas, você vê como é diferente do de Paulo. Ele não entra no arrependimento sincero de imediato, ele entra no processo de culpa, que em si é um movimento egóico, composto de 3 outros movimentos: da autocondenação, do autojulgamento, da autocondenação e da autopunição, né? Então, em si, não é antagônico a qualquer movimento de virtuoso, né? E daí ele fala: sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma e aos adeptos da doutrina de Jesus. E as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime, na Europa do século XV. Então, na terceira etapa, Judas toma a lei de amor, a lei maior, né, como diretriz de vida, né, ao longo dos séculos, né? E ele culmina, o que nós temos de mais claro dentro da doutrina espírita é o exemplo de entrega, como Joana d'Arc, né? Que aos 17 anos, ela respondendo às vozes alertas da sua consciência e às vozes dos seus ditos por ela anjos, né, que sabemos que eram espíritos, evidentemente de alta envergadura moral, mas um ato mediúnico, né? Ela segue e vai conversar com o rei. Imaginemos isso, é uma situação muito de demonstração muito grande de um processo já reformado, íntimo, de arrependimento e de um processo de entrega, né? Porque era uma camponesa de 17 anos, era uma jovem, uma criança, indo conversar com um rei, com essa ideia mirabolante de livrar a França do poderio inglês e colocar fim à Guerra dos 100 Anos, né? Mas assim ela o faz, né? Seguindo sempre de forma branda e humilde. Ela também é presa, né? Ela é ferida, ela é traída, né? Aprisionada pelos ingleses, né? E daí e é interessante que ela mesma fala que de tudo o que ela mais temia era a traição, né? Olha só, os resquícios ainda daquele momento que remetia a essa alma, ainda aquele momento lá, como Judas, aquela encarnação como Judas, né? E no processo inquisitório, ela demonstra essa serenidade que já trazia em sua alma, né? Quando os juízes perguntam: e se você fosse condenada, você condenaria a Deus? Ela fala: não,
né? Eu pensaria que ele ainda seria misericordiosa, né? Misericordiosa, ele está falando da, da providência divina, né? Considerando a minha indignidade. Era uma jovem de 17 anos, né? E mesmo... Ops, perdão. E mesmo que eles fizessem você morrer, sim, pois nosso Senhor, que era inocente, perdoou os seus carrascos. Não sou obrigada eu sou obrigada a imitá-lo, já que devo tudo e sou apenas uma pecadora. Já que lhe devo tudo e sou apenas uma pecadora, né? Então, por que ela se coloca como uma pecadora? Por conta de um processo já profundo inicial lá da primeira etapa de autoconhecimento, né? Sem ele, o que seria o pecado de uma jovem de 17 anos que estavam seguindo as vozes que eu vi, né? Quando o fogo inquisitório, então, naquele momento final, né, os bispos falam para ela, abjura, Joana. E ela, num momento muito lindo de testemunho de fé, né, já com o fogo iniciando, né, e começando a progredir em direção a ela, e ela vira o bispo e fala, bispo, morro por vossa causa, apelo do vosso julgamento para Deus. Olha só como não é, similar, nos remete ao mesmo ato que Jesus fez, né, de entrega. Sim, minhas vozes vinham do alto, minhas vozes não me enganaram. Minhas revelações eram de Deus, tudo que fiz, filo por ordem de Deus. E daí, então, as suas vestes pegam fogo, né? E ela solta aquele grito sufocado, né? Jesus. Por fim, o último exemplo que temos é o exemplo de Ivone Pereira, um exemplo um pouco mais recente a nós, né? Ivone, como nós sabemos, dito por ela mesma, né? Ela cometeu, pelo menos do que sabemos, 4 grandes equívocos em quatro encarnações, né? Na verdade, 2 deles sendo um suicídio direto, e 2 deles sendo talvez responsável ou, por suicídio, ou indiretamente pelo suicídio do esposo. Para quem tiver curiosidade, são vários os livros de Ivone que falam da história dela, né? Muito bem. Mas como suicida que era, ela majoritariamente, na sua encarnação como Ivone Pereira, como médium, ela atendia bastante suicidas. E é interessante isso, porque ela mesma diz que a cada suicida que ela atendia, era um pouco de suicida dela que estava sendo curado, né? Então, mas o que sabemos é que, como suicida, ela passa por situações muito difíceis, também um movimento ali de culpa, né, em encarnações anteriores, e daí no plano espiritual ela vai fazendo esse processo de arrependimento, né, e na encarnação como Ivone Pereira é que ela vai fazendo o processo de expiação, sendo a mediunidade uma das ferramentas que ela utilizava para expiar, para extrair a pureza, para desenvolver as virtudes que levaram a ela aos equívocos que cometeu em encarnações anteriores, né? Então, no processo, na encarnação dela como Ivone, nós temos um exemplo de ir ao encontro do amor incondicional, né? Ela mesma o diz, né, quando ela fala, o que fiz nessa vida como médium foi um dever, uma necessidade para meu progresso e para resgate dos erros que cometi. Porque errei tanto que se eu fosse reparar esses erros em existências terrenas, teriam de ser muitas, né? Então, é isso que acontece, né? A mediunidade permitiu a ela resgatar equívocos que talvez demorariam várias existências, nenhuma na existência como Ivone, né? E parte da sua expiação era a publicação do livro Memórias de um Suicidas, né? Ela vai muito além, como nós sabemos, e publica aí, psicografa, né? Mais de 20 obras, num processo muito profundo de entrega, né?
E ela diz, através dela, da mediunidade, larguei meu campo de fraternidade para com o próximo e fiz dos inimigos do passado amigos para a eternidade. De obsessores a quem pude servir com ela, fiz afeições imorredoras para o coração. E fiz dos sofredores encarnados e desencarnados a quem assistia e visitava irmãos queridos, que me ajudaram com suas preces. Jamais conheci decepções com minha mediunidade. Encobrindo, pois, as personalidades que se tornaram pedra de escândalo para a nossa expiação, e olvidando os seus atos para somente tratarmos da sublime tese espírita. É o testemunho do perdão que aqui deixamos. O único testemunho ao demais que nos faltava apresentar e o qual os nossos ascendentes espirituais de nós exigem no presente momento. Né? Aqui é o exemplo dela de como ela se torna, como ela se faz, como ela desenvolve essas duas virtudes. No livro A Luz do Consolador, Ivone fala ainda, o espírita sincero, que compreendeu e assimilou a essência da doutrina que professa, o espírita que, assimilando essa essência, reconheceu que precisa reformar-se, operando em si mesmo uma ressurreição de valores morais, renovando o próprio caráter, os hábitos, os pensamentos, as ações, a vida, enfim. Esse espírito está para a vida atual como os cristãos dos primeiros séculos estavam para a sociedade de seu tempo. Esse, meus amigos, é o nosso convite. Tá? E não é possível fazê-lo, mais uma vez, sem esse processo que Jesus nos convida através desses 3 versículos que nós vimos, né, no início desses slides, né? E, por fim, a sexta etapa, como exemplo, né, da sexta etapa de Ivone, nós teríamos quando, por exemplo, ela fala: obrigada, meu Deus, pela bênção da mediunidade que me concedeste, como ensejo para a reabilitação do meu espírito culpado. A chama imaculada que do alto me mandaste, com a revelação dos pontos da tua doutrina, a mim confiados para desenvolver e aplicar, eu lá devolvo, no fim da tarefa cumprida, pura e imaculada, conforme a recebi, né? Amei-a, respeitei-a sempre. Então, desses exemplos, a pergunta que nós somos convidados a nos fazer é: o que cabe? O que cabe a nós? Né? Na questão 909, o Livro dos Espíritas, Allan Kardec pergunta se poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações. Né? E os espíritos respondem que sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Ah, quão pouco dentre vós fazem esforços. Então, meus amigos, reflitamos por um momento. Esse corpo que nós temos, ele é nosso. O planeta que nós habitamos é nosso. Os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas, os nossos filhos, as pessoas que nos cercam, são propriedades nossas. Tudo que nós usufruímos é nosso. E o tempo é nosso? Não, são todos empréstimos divinos. Então, no livro Voz Alerta, no capítulo 2, cujo título é O Tempo é de Deus, o Espírito Honório nos diz: desperdiçar a riqueza do tempo de Deus não seria a maior inconsequência da nossa parte? Eles nos fazem essa pergunta consciencial. Se tudo provém de Deus, que é o Criador de tudo, o que é que poderíamos nós dar a Deus, que é dono de tudo? O amor e a doação incondicional de nós mesmos. Nós somos convidados a nos doar diariamente, tomando o jugo de Jesus, como fizeram com muito amor Paulo de Tarso, Ivone Pereira, Judas, ou Joana d'Arc, né? Eurípides Barçanufo, Francisco Cândido Xavier, e aí muitos outros exemplos nós temos a nosso dispor. Como tem feito, por exemplo, Divaldo, né? Que doaram-se,
que doam-se em perfeita alegria, cantando hosanas diárias ao Criador, como faziam os primeiros cristãos em pleno circo romano. E que nós também possamos nos entregar agora, no hoje e agora, no aqui e agora e para sempre, cantando, sentindo profundamente em nossos corações: minha vida não é minha, é do céu que me abençoa, é da luz que me ilumina. Minha vida não é minha. Gratidão. Querida, Vitor, você pode encerrar com a prece, por favor? coração, claro. Oração final, obrigada. Mestre Jesus, agradecido estamos, Senhor, pela oportunidade, mais uma vez, de nos reunirmos em Teu nome, buscando em Seus ensinamentos o aprendizado profundo que a nossa alma tanto clama, buscando nos exemplos daqueles que nos precederam o processo de auxílio à transformação moral. Mestre amado, nós, espíritos espíritas, somos aqueles que por muito tempo usurpamos, usamos das tuas palavras, dos teus ensinamentos para satisfação de interesse pessoal. E hoje nos encontramos renovados em propósitos, buscando a claridade que a doutrina espírita nos traz, a renovação que por tantos e tantos séculos a nossa alma clama. Fortaleça-nos, Senhor, ampara-nos no trabalho, abençoe, Senhor, a cada um dos nossos companheiros. Assim, Senhor, rogamos que a sua paz possa estar conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.